coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando. Como vocês já sabem, eu sou a professora Beatriz e estou ajudando a turma do segundo ano a realizar as atividades do material de estudos. Hoje vamos para a aula número 2. Preencham o campo da apostila de vocês com a data. A data com os números que representam o dia, o mês e o ano que vocês estão realizando essa atividade. Iniciamos hoje por ciências. Leiam comigo, acompanhem a leitura do texto que foi retirado do livro de ciências de vocês. O tema da aula de ciências de hoje é ser vivo e elemento não vivo. Vamos falar sobre isso. Quais as características que distinguem o ser vivo de um elemento não vivo? Então acompanhe a leitura comigo. Já vimos que um ser vivo nasce, cresce e pode se reproduzir. Ou seja, a partir do momento que o ser vivo nasce, ele cresce, se desenvolve, muda, aí então se reproduz. Isso acontece com todo ser vivo, mas de formas diferentes. Nós já vimos que tem animais que nascem da barriga da mãe e vimos também que tem animais que nascem de ovos. Mas as plantas também são seres vivos e cada uma delas nasce de formas diferentes. Algumas pela semente, outras por meio de raízes e de diferentes formas. Então, continuando a leitura. Também sabemos que para viver ele precisa se alimentar e que um dia ele morre. Isso todos os seres vivos. Então, podemos dizer que um besouro e um abacateiro são seres vivos. A diferença entre eles é que um se locomove, um pode andar, caminhar e o outro não. A árvore, o abacateiro, permanece fixa no lugar, mas isso não quer dizer que ela não seja um ser vivo, pois ela também nasce, cresce, se reproduz através do fruto e um dia morre. Por que um lápis ou uma pedra não são considerados seres vivos? Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Observe a imagem e responda as questões. Então, vamos conversar sobre essa imagem. Atividade número 1, como vocês estão vendo, tem esse balãozinho, que quer dizer que é só para nós conversarmos. Não precisa escrever, responder em lugar algum. Quais são os seres vivos deste ambiente? Nós podemos observar na imagem aí os seres vivos, as crianças, as plantas, o jardim ali, a horta, as verduras que estão na horta, os legumes, a árvore, o passarinho na árvore, todos são seres vivos. Agora, atividade número 2. Quais são os elementos não vivos ilustrados acima? Então, olhem a imagem novamente. Tem a bola, que as crianças estão brincando, a cadeira de rodas, o piso do pátio da escola, a construção da escola, tem a porta, a lousa onde estão presos recados, papéis. Também temos o muro, as construções em volta, tudo isso são elementos não vivos. Eles não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. Olhem as imagens abaixo. Na primeira imagem, nós observamos filhotes de cão mamando. Então, esses são seres vivos. Na segunda, pés de feijão crescendo. Também são seres vivos. Olha uma ação de um ser vivo. Eles estão crescendo. Pedras em ambiente natural. As pedras, vocês acham que elas nascem, crescem, se reproduzem? Não. Eles são elementos, essas pedras são elementos não vivos. Brinquedos fabricados pelo ser humano também são elementos não vivos. Eles não têm vida. Ao contrário dos seres vivos, os elementos não vivos não nascem, não crescem e não se reproduzem. Os elementos não vivos
não se alimentam, não se movimentam e por não terem vida, eles não morrem. Então essas são as características que diferenciam um ser vivo de um elemento não vivo. Nascer, crescer, se reproduzir e morrer são características dos seres vivos. Os elementos não vivos não realizam nenhuma dessas ações. Geralmente são produzidos pelo ser humano ou são parte do ambiente, como as pedras, as montanhas e tantas outras partes do meio ambiente que não são vivas, com exceção das plantas, que elas sim são seres vivos. Elas crescem, se alimentam também, como eu já falei numa aula anterior, tiram seus nutrientes da terra, se alimentam da luz solar, se reproduzem através do fruto e depois de algum tempo elas morrem também. Atividade número 1. No quadro abaixo estão escritos os nomes de alguns seres vivos e de alguns elementos não vivos. Vamos ler então comigo. Quais são eles? Cão, pedra, carro, água, vento, caracol, árvore, ar, luz, onça, formiga e bebê. Observem o item. Escreva as palavras do quadro nas tabelas, separando os seres vivos dos elementos não vivos. Então, em um quadrinho, vocês vão preencher com os seres vivos e no outro, os elementos não vivos dessa tabela que vocês viram anteriormente. Todas essas palavras, esses objetos e animais que foram elencados nessa tabela, vocês vão dividir em seres vivos e elementos não vivos. Na atividade número 2, vocês vão escrever o nome de 2 seres vivos e de 2 elementos não vivos que existem no local onde você está. Então, nos seres vivos, vocês vão escrever na linha à frente 2 seres vivos que estão no ambiente que você está. E depois, 2 elementos não vivos que também estão no ambiente em que você está. Eu observando aqui o ambiente em que eu estou. Seres vivos. Tem eu, a professora, e mais uma pessoa que está me gravando. Então, 2 seres vivos, né? 2 pessoas. Na sua casa pode ter você ou algum familiar, um animal de estimação, são seres vivos. Elementos não vivos são aqueles que estão à nossa volta e que não têm vida. Aqui à minha volta tem aqui a mesa, os dados aqui, a lousa, as câmeras, o microfone, são todos elementos não vivos. Atividade número 3. Cite 2 características da planta que não existem nas pedras e que permitem dizer que a planta é um ser vivo. Então, nas linhas de baixo aí, vocês vão dizer para mim, para a professora de vocês, com as suas palavras, quais características que a planta tem que as pedras não têm, que tornam as plantas seres vivos. Quais são as características que a planta tem, a flor que está representada aí na imagem, transformam ela num ser vivo, diferente das pedras? Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Vocês vão descrever com as suas palavras nessas linhas abaixo. Agora, nós vamos trabalhar língua portuguesa. Vocês se lembram daquele fonema, aquele sonzinho que nós vimos na aula anterior do NH? A boquinha está representada no canto da atividade de vocês. Aquela boquinha que tem som nasal. Quando vocês pronunciarem este som, se vocês tamparem o nariz, vocês vão sentir uma pressão no nariz. Quer dizer que o som sai pelo nariz, é um som nasalizado. Essa boquinha representa o dígrafo NH. Como vocês se lembram, o NH tem 2 letrinhas, mas o som é apenas um. Este aqui, ó. Complete as frases com as palavras abaixo. Nós vamos ler essas palavras
e vamos usá-las para completar as frases de forma que elas fiquem coerentes. Então, vocês vão usar a palavra que melhor cabe em cada frase ali abaixo. Então, vamos ler as palavras. Unha, vizinha, sonho, linha, caminho, farinha e narizinho. Vocês observaram que todas essas palavras têm o dígrafo NH? Então, vocês vão preencher as frases com uma dessas palavras. Minha se chama Ruth. Qual das palavrinhas ali em cima cabe melhor nesta frase de forma que fique coerente? Frase B. Vanessa pintou a de vermelho. O que geralmente as meninas pintam de vermelho. Letra C. Chapeuzinho foi pelo mais longo. Qual daquelas palavrinhas ali cabe melhor nessa frase? Letra D. Hoje eu tive um esquisito. Letra E. O espacinho vocês vão preencher com a palavra mora no sítio. Quem ali mora no sítio? Letra F. Kátia comprou para costurar. O que nós usamos para costurar? Letra G. Para fazer bolo, vamos usar. Completem a frase. Nesta última, não se esqueça do ponto final. A atividade número 2. Descubra o erro e corrija. O que vocês vão fazer? Vão ler essa palavrinha, cada palavrinha dessas atividades aí, e observar que estão erradas. Todas elas têm um errinho. Vocês vão descobrir qual é o erro e vão reescrever a palavra corretamente na frente. Eu vou ler a palavra da forma que está escrito e vocês vão ter que descobrir qual é o erro. Letra A, cozineira. Letra B, nino. Letra C, galina. Letra D, caminhão. Letra E, dinheiro. O que está errado nessas palavras? Corrijam e escrevam abaixo. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, entre em contato com a professora no seu grupo de estudos. Até a próxima aula e tchau!